Shalom, tudo bem com você, líder do avivamento? Continuando nesse projeto de compartilhar com você o estudo de célula, de forma que sirva de modelo para você, para o seu trabalho durante a semana na célula, quero falar do estudo de célula dessa semana com o tema Mais que Vencedores. E esse estudo tem dois textos bíblicos, o primeiro está em 1 Coríntios 9, 23 a 26, que diz: faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de tomar parte nas suas bênçãos. Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros, porque quer receber uma coroa de folhas de louro. Uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso, corro direto para a linha final. Também sou como um lutador de boxe, que não perde nenhum golpe. E o outro texto é 2 Timóteo 2,5, que diz: o atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. E aí no estudo de célula você vai encontrar uma pergunta de quebra-gelo que diz: você já viu alguém perder alguma competição esportiva por não ter se preparado bem? Então esse é um espaço para as pessoas comentarem esse assunto como quebra-gelo. Talvez seja importante até você levar um exemplo e aí puxar o assunto com relação a isso. E aí na introdução fala que quando nós vemos as competições esportivas, nós percebemos que muitos são os que competem, mas são poucos aqueles que alcançam o resultado. E o que determina quem vai ser o vencedor, na maioria das vezes, não é o que acontece durante a competição. É o preparo anterior à competição que define quem são os vencedores. Na vida com Deus também a nossa vitória contra o mal depende da nossa preparação diária, do nosso crescimento diário na presença de Deus. E a Bíblia mostra em vários textos quanto precisamos nos consagrar. Em Mateus 26, 41, fala sobre a importância de vigiar constantemente. Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Efésios 6,13 fala sobre a armadura que devemos vestir. Por isso, peguem agora a armadura de Deus. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Filipenses 2,12 fala: portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar, ou outras traduções dizem, para desenvolver a salvação de vocês. Então fala sobre desenvolver a salvação. Filipenses 3, 13 e 14 diz: claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa faço. Esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Então veja que esse texto então fala sobre prosseguir, ter foco, buscar realmente a vitória, mas infelizmente nem todos dão atenção a essa orientação bíblica. Mas nós vamos ver nesse estudo 3 características de um cristão vencedor. Primeiro, o vencedor é aquele que se esforça. 1 Coríntios 9, 24, ele fala: corram de tal modo que alcancem o prêmio. Quer dizer, se esforcem para alcançar o prêmio, se esforcem para vencer. O bom atleta, ele não mede esforço. O bom atleta, ele busca superar os limites do seu corpo, melhorar a capacidade do seu corpo, treina muitas vezes sentindo dor, sentindo dificuldades. Ele está disposto a pagar o preço para chegar à vitória. Nada é mais importante para ele do que a vitória. Da mesma forma, na vida cristã, nós devemos estar dispostos a pagar o preço pela vitória. Nem sempre vai ser fácil, nem sempre a gente vai estar com vontade, nem sempre vai ser tudo simples. Nos momentos difíceis, nós temos que manter o foco na vitória que estamos buscando alcançar, da vitória eterna em Cristo Jesus. Temos que perseverar até o fim, e isso requer esforço. E aí tem uma pergunta para
célula responder. Você já perdeu algo porque faltou o esforço? Então esse é um espaço para deixar o pessoal falar, comentar, compartilhar sobre isso. E aí vem a segunda característica do vencedor. O vencedor é aquele que se prepara. 1 Coríntios 9:25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Ele está aqui nesse texto falando das Olimpíadas da Grécia Antiga, mas o preparo é o segredo do atleta, né? O atleta bem-sucedido, ele se prepara. E na vida cristã, aqueles que são bem-sucedidos com Deus são aqueles que diariamente estão se preparando para viverem a vontade de Deus, para viverem os princípios da palavra de Deus. E aí tem a pergunta aqui, em sua opinião, como ser um cristão sempre bem preparado espiritualmente? Que é para deixar as pessoas falarem, algumas respostas deverão surgir. Aqui tem algumas, né, como vida diária de oração, se alimentar diariamente da palavra, jejuar, né, e etc. Então aqui é um espaço para deixar as pessoas falarem. E a terceira característica de um vencedor. O vencedor é aquele que se compromete com os objetivos, alvos e metas de Deus para a sua vida. 1 Coríntios 9:26. Portanto, corro não como indeciso. Então Paulo está dizendo que ele tinha metas, que ele não lutava desferindo golpes no ar, né, que ele tinha muito claro o que Deus propôs para ele, e esse era o seu alvo. Então ele se disciplinava para cumprir o que Deus esperava dele. E você? Você tem se comprometido com a vontade de Deus para a sua vida? Você tem se disciplinado em cumpri-la? Os vencedores são aqueles que não fazem o que têm vontade, mas são aqueles que trabalham esforçadamente, de forma focada, perseverante, em direção ao alvo que Deus tem para a vida deles. E tem uma pergunta, né? Você sabe que muitas vezes as pessoas desistem do seu foco, dos seus objetivos. Qual o segredo para nós não desistirmos dos nossos objetivos? Aí deixar o pessoal falar, né? Mas aqui tem algumas sugestões de resposta. Disciplina, motivação, foco, persistência, dedicação, empenho. E aí chegamos à conclusão desse estudo. Você tem se esforçado para vencer as lutas da vida? Tem se esforçado ou será que tem perdido as lutas por falta de esforço mesmo, por falta de dedicação? O que está precisando mais de esforço na sua vida? Tem se preparado para viver uma vida de vitória? O que você tem feito realmente para se preparar para ter uma vida vitoriosa? E você tem se comprometido com os alvos, com as metas, com os objetivos que Deus tem para você? Então, se você tem feito isso, tem se esforçado, tem se preparado, tem estado comprometido com os alvos de Deus para a sua vida, então creia que você já é mais do que vencedor. E tenha certeza que você vai alcançar todos os sonhos, todos os projetos que Deus tem para a sua vida. Que Deus te abençoe e faça cada dia mais de você um grande vencedor para a honra e glória do Senhor. Amém? Deus abençoe. Um beijo no seu coração.